Olá, estamos ao vivo para mais um encontro, esperando minha parceira Carlinha chegar por aí. Olá, quem está chegando? Bom ter vocês aqui. Carlinha está chegando por aí, a gente vai conversar hoje sobre um assunto que deixa a gente borbulhando. Oi, Carlinha! Vem chegando. Falar sobre múltiplas linguagens deixa a gente assim transbordando. Já vou convidar a Carlinha aqui. E é isso. Começando aí mais um encontro virtual do nosso Abaetê. Muito feliz. Hoje estamos nós duas, eu e a Carla. Cadê você, amiga? Tô perdida aí, eu acho. Você Oi, tá me ouvindo? Carlinha. Oi, você tá me ouvindo? Tá tudo escuro. Bem, Tô aqui. estou Peraí. aqui aguardando minha parceira chegar. Não sei o que aconteceu aqui. Oi? Peraí. Já deve estar chegando, é bom estar aqui com essa galera que está seguindo a gente, Oi, essa agora galera. sim. Oiê! Eu tava te ouvindo, mas tava tudo preto aqui pra mim. É, Boa tá me noite. ouvindo? Sim, tô Acho te que deu uma ouvindo bem. melhorada, porque eu também botei o fone aqui agora. Tá me ouvindo bem? Tô super bem. Então tá Então, o ótimo. pessoal já está chegando por aí e a gente Beleza. agradece, né, mais uma vez aí essa parceria. Hoje é tão bom encontrar você, a gente se divide, né, cada semana uma com um convidado e de vez em quando a gente se une assim, né, porque a gente gosta de bater esse papo junto, né? Exatamente, exatamente. A gente tem que botar a conversa em dia, porque essas conversas, elas também nos formam, né? Isso é muito importante. Então, tem que botar Nossa, a conversa em dia. exatamente. Tava pensando sobre isso hoje mesmo, assim, recebendo aí uns agradecimentos que a gente tem recebido de grandes parceiros aí, falando o quanto tem sido importante esses encontros para a formação da escola, do grupo, e eu Vai pensando, gente, como tem sido ter. importante para a gente, né? Como tem sido renovador, né? Hoje a gente sempre acaba revisitando esses assuntos, essas leituras, esses estudos e vai, né, reconstruindo as nossas concepções, é sempre muito bom, né? Não, E nosso Abaetê tá aí. essas coisas nos alimentam, né? Na verdade, assim, e o que é mais gostoso é compartilhar com todo mundo, né? Mas a gente também vai se colocando nessa aproveitando esse tempo, né? Esse tempo tão difícil que a gente está vivendo, um tempo de muita preocupação, um tempo que necessita de muito cuidado, um tempo que necessita a gente perceber como também todos os nossos governantes estão cuidando ou não de nós, né? Para que isso seja no futuro também colocado em pauta quando nós precisarmos chegar a esse momento Isso seja de também nos forma, né? eleições, seja. Isso nos forma, né, gente? Sim, sim. E a gente precisa se cuidar, a gente está em tempo de cuidado. Enquanto isso, a gente continua no processo de formação, né? E estamos aqui para compartilhar com vocês. A gente só tem a agradecer mesmo, porque tem sido incrível mesmo essa nossa jornada aqui, e a gente está aí chegando bem pertinho dos 1.000 seguidores aqui com o nosso espaço, nosso Instagram, e isso diz muitas coisas, assim, né? Então a gente queria começar hoje falando sobre isso, porque isso, assim, seguir nessa trajetória, seguir e estar junto com a gente, como a gente está mantendo esse grupo aqui de estudo quase, né, semanalmente, é uma grande vitória em pensar que somos da educação infantil, do interior, quer dizer, aqui se produz também, né, muita teoria, aqui a gente também tem muitas coisas boas e muitas boas experiências para colocar. Então, Com assim, certeza. é muito importante, muito significativo para a gente ter quase 1.000 seguidores, porque são pessoas. A gente tem. Contar tem um segredo, tem um monte de gente que segue a gente e dessegue depois, porque vê que não é a praia, vê que não é isso aí que quer. Então, É, assim, a gente acredita que
as pessoas que estão aqui com a gente são realmente pessoas interessadas. E aí, assim, né, a gente queria muito até deixar essa palavra de agradecimento e também pedir que a gente reverbere, ecoe ainda mais essa palavra da educação, esse lugar de pensar a infância, porque o Abaetê é um movimento, né, de pensar sobre a infância, de formação, da gente poder refletir. Até, assim, criamos aqui um espaço de conexão com a universidade, né, Carla? A gente está trazendo sempre pessoas ligadas à universidade, pessoas da pesquisa, pessoas que estão sempre estudando, que estão sempre... E a gente está aqui num município que não tem tanta proximidade assim, né, como as grandes cidades. O que é bacana, assim, é que a gente tem, né, ao nosso redor, tanto a qualidade da prática, né, de pessoas que estão nas escolas e podem trazer suas experiências, quanto quem está em pesquisa na universidade. E isso é bacana porque essas coisas não são polos, né? A gente vem trazer isso e vem reafirmar que universidade e escolas estão juntas, né? Isso então, aí, assim, isso aí. E se complementam e se ajudam. E, assim, quanto mais a gente se aproximar, melhor. Como você estava falando, na nossa cidade, apesar da gente ter Macaé, né? Macaé tem um polo universitário. O Abaetê, na verdade, não é de Macaé, é de Rio das Ostras, né? Mas, assim, Macaé, que é próximo, tem um polo universitário. Mas, o interessante é que nós não temos, assim, uma referência, né, em educação, né, na região. Né? Não é só Macaé, na região a gente não tem uma referência, uma universidade de referência em educação. Quem sabe, né? Bem que a UF ou a UFRJ poderiam trazer um curso de educação, pedagogia, sabe? Não é, gente? Né? Para ter um curso de pedagogia público na cidade, eu acho que seria muito importante. Aqui na região, pelo menos, né? Porque nós vemos muitos professores interessados. E às vezes não dá para se deslocar para a capital, né? É isso, é difícil, a gente sabe. Né? A gente vem trazendo e tentando compartilhar o que a gente consegue, assim, o máximo possível, e temos o maior prazer nisso. Isso, é uma delícia pra gente. A gente está com várias ideias aí também. Aguardem as novidades. No final a gente vai trazer aí algumas novidades. Esse nosso momento aí de comemorar esse espaço que a gente está conquistando, a gente quer dividir com vocês. Então a gente está com várias ideias aí, muita coisa legal, muita gente boa que a gente vai trazer ainda para conversar com a gente nas próximas quintas aí, e muitas ideias também para a gente compartilhar, né? O pessoal está colocando várias coisas aí, o quanto que é importante essa troca, o quanto esse espaço é importante, o quanto tem sido necessário, né, compartilhar isso. Então, a gente queria começar muito esse encontro agradecendo vocês e pedindo mesmo que vocês... né, reverberem ainda mais essa ideia, que vocês divulguem o nosso espaço, o pessoal curtir a nossa página, para a gente poder a página do YouTube, né? Fala um pouquinho. Tem também, nosso YouTube. Nosso verdade. Canal, né? Nosso canal tá lá com todos os nossos encontros gravados, então dá para compartilhar. Tem muita gente que tem boas experiências, que compartilham as lives com estudos em grupo, né, com os professores da escola, e depois fazem online um bate-papo sobre isso. A gente às vezes é convidado a participar desse bate-papo, a gente curte isso também. Então aproveitem esse espaço aí do Abaetê, tragam sugestões para a gente também, né, de temas interessantes, temas que a gente possa abordar, porque é sempre bom ouvir vocês, né? Então vamos lá, né, Carlinha? Então não se esqueçam, canal do YouTube para se inscrever, para curtir, para compartilhar, tá bom? Vamos deixar esse nome do Abaetê crescer cada vez mais e a gente compartilhando cada vez mais com vocês tudo que a gente puder. Pode contar. E esse movimento, essa nossa militância por uma educação infantil de verdade e de verdades. Então vamos lá, né, gente? Eu estava aqui falando no iniciozinho que esse tema múltiplas linguagens deixa a gente borbulhando, né? Eu passei o dia hoje assim, borbulhando, como diria o Ziraldo, com muitos macaquinhos pulando no sótão, como um menino maluquinho, porque isso provoca, né, na gente uma série de questionamentos, de indagações, circula muito sobre tudo que a gente acredita, sobre tudo que a gente estuda também, pesquisa.
Então, eu já queria deixar aí uma provocação para vocês aí escreverem, quem quiser compartilhar alguma coisa que está pensando, porque assim a gente tem a sensação de que a gente está ouvindo vocês, né? O que é múltiplas linguagens aí? O que vem à cabeça de vocês quando ouve essa expressão múltiplas linguagens? Né? E aí vocês podem escrever uma palavra, o que vocês pensam sobre isso, e a gente vai tentando circular um pouco sobre o que vocês estão falando também. E aí eu já trago uma reflexão para a gente começar sobre essa expressão mesmo, múltiplas linguagens, né? E antes da gente falar mais profundamente sobre isso, a gente queria muito destacar que essa expressão múltiplas linguagens, ela não é apenas um conceito de algum educador, de algum pesquisador, que já seria muito, que é também, mas não é só isso, né? A gente hoje tem que brindar e agradecer que nós temos uma legislação no nosso país que defende, que garante, né, uma educação integral e que traz as múltiplas linguagens como direito das crianças, né? As crianças, e assim está nos princípios das diretrizes curriculares nacionais, assim até vem reforçando a BNCC também, o parecer, todas as consultas públicas que antecederam a construção da diretriz, elas trazem estudos profundos sobre a questão das múltiplas linguagens, então a gente precisa garantir que essas múltiplas linguagens, né, que a gente crie possibilidades dentro do espaço escolar para que essas múltiplas linguagens circulem, né? Então a gente já tem aí, ó, integralidade, né? Então a palavra integralidade vem exatamente dessa formação integral. A formação integral é compromisso da educação infantil, tá lá na LDB. A gente precisa garantir essa formação integral e falar em múltiplas linguagens, gente, é falar de currículo, é falar de desenvolvimento infantil, é falar de respeito à infância, de respeito a essa criança e às suas formas, né, de se comunicar, de se expressar. Então, falar de múltiplas linguagens é tudo que circula o cotidiano de uma escola de educação infantil, é tudo que circula a infância. E tudo isso precisa ser olhado com uma lógica a lógica de uma concepção. Então, por trás de tudo isso, existe uma concepção que precisa ser refletida, né? O que eu penso dessa criança? Qual é a imagem de criança que eu tenho? Qual é a concepção de infância, desse tempo da vida do ser humano? O que é isso, né? Pra gente, como eu vejo essa criança? Então, múltiplas linguagens realmente circulam. É muito importante a gente pensar e refletir sobre isso, né, Carla? Sim. E mais do que isso, lembrar também que quando a gente fala de múltiplas linguagens e vem à cabeça da gente as crianças que se expressam realmente por múltiplas linguagens, a gente não pode esquecer dos adultos. Depois eu vou falar mais um pouquinho sobre os adultos, porque a gente deixa a nossa criança adormecida um pouquinho, mas a gente precisa acordá-la, porque ela nos movimenta. Nossa, exatamente, porque para acolher essas múltiplas linguagens das crianças, é preciso que tenha um adulto que compreenda, que sinta, né, que se emocione, que esteja com ela nessa viagem. Então, o nosso encontro de hoje vai trazer esses dois olhares, da criança e do adulto e suas múltiplas linguagens em formação. Então, eu vou até trazer agora aqui um poema do Loris Malaguzzi, porque essa expressão também, múltiplas linguagens, ela vem da contribuição desse educador, desse pedagogo, que ele se dizia um pedagogo em construção, que era o Loris Malaguzzi, que é o grande inspirador das nossas práticas, grande inspirador de muitas concepções que a gente tem hoje na educação infantil. E um dos legados que ele deixou para a gente, além de muitas teorias importantes, né, que o Malaguzzi estudou, Piaget também, estudou Vygotsky, estudou Gardner, ele era um pedagogo que estudava para se construir, e eu digo mais, eu acho que ele era mais para desconstruir mesmo, né, que ele tinha um olhar muito para essa integralidade, né, e eu acho que se a gente tem uma missão enquanto formação,
e a Carla sabe muito bem disso nessa jornada junto comigo, né, que a gente vem vivendo há alguns anos. Eu acho que muito mais do que construir qualquer coisa, a gente precisa desconstruir. A gente está num movimento de desconstruir para construir de outra forma, ou então para abrir espaço para outras construções. Porque a forma como... Novos conhecimentos. A forma como a gente foi se construindo, né, a gente precisa quebrar um pouquinho alguns conceitos, né? Então, eu vou ler para vocês o poema do Malaguzzi, das 100 linguagens, que eu acho que muita gente conhece, mas eu queria retomar esse poema para a gente se inspirar nessa nossa conversa. Eu vou ler aqui, tá? A criança é feita de 100. A criança tem 100 mãos, 100 pensamentos, 100 modos de pensar, de jogar e de falar. 100, sempre 100 modos de escutar as maravilhas de amar. 100 alegrias para cantar e compreender. 100 mundos para descobrir, 100 mundos para inventar, 100 mundos para sonhar. A criança tem 100 linguagens e depois 100, 100, 100. Mas roubaram-lhe 99. A escola e a cultura separaram-lhe a cabeça do corpo. Dizem-lhe de pensar sem as mãos, de fazer sem a cabeça, de escutar e não falar, de compreender sem alegrias, de amar e maravilhar-se só na Páscoa e no Natal. Dizem-lhe de descobrir o mundo que já existe, e de 100 roubaram-lhe 99. Dizem-lhe que o jogo e o trabalho, a realidade e a fantasia, a ciência e a imaginação, o céu e a terra, a razão e o sonho, são coisas que não estão juntas. Dizem-lhe que as 100 não existem. A criança diz ao contrário, as 100 existem sim. Existem sim. E assim, gente, as 100 linguagens, é lógico que é uma grande metáfora usada pelo Malaguzzi, assim como muitas outras, né, que ele traz nos escritos dele, né, é um escritor, né, que escreve por muitas metáforas, é preciso conhecer muito o que ele quer dizer, né, da onde ele vem, para onde ele vai, para entender, compreender essa trajetória, esse contexto. É claro que ele não queria que a gente listasse 100 linguagens, né, e por isso que ele foi muito provocado pelos estudos do Gardner, por exemplo, das múltiplas inteligências, mas que foi um estudo que foi categorizado, né? Que foi organizado e separado meio que em caixinha. E o Malaguzzi tinha esse olhar para a indissocialidade, para a integralidade, para a dimensão, né, do desenvolvimento infantil. Então, tudo isso é muito contribuição do Malaguzzi. Tem uma frase dele que é maravilhosa, assim, que eu guardei para mim, né? Que ele dizia que as coisas das crianças precisam ser aprendidas com as crianças, né? Então, assim, ele já deixava bem claro que nós precisamos escutar as crianças. Por isso ele falava tanto, né, da pedagogia da escuta. Porque a gente precisa escutar as crianças. Porque elas vão mostrar, através do seu corpo inteiro, o que elas precisam de nós, né? Então, essa contribuição do Malaguzzi é, assim, fantástica para a gente pensar a educação da infância. E aí, através disso aí que você trouxe, Carla, e até me fez retomar um pedacinho do poema, quando ele fala exatamente que a escola e a cultura roubou 99, né? Roubaram-lhe 99, também é uma metáfora, né? E aí eu queria deixar, assim, para vocês essa questão, por que ele trouxe essa para mim é um trecho mais importante que mexeu muito comigo, né? Mexe muito comigo essa questão, porque aí quando você traz essa frase dele, né, que aprender sobre as crianças é com as crianças, foi exatamente desse ponto de partida que ele trouxe um olhar para toda a construção filosófica e de educação que ele traz. Porque, por exemplo, chegar num espaço de educação infantil, onde, e de crianças muito pequenas, como, por exemplo, nas creches e nos berçários, né, porque entende-se educação infantil dos 0 aos 6 anos,
apesar de nem todas as idades serem obrigatórias aqui, mas a gente entende esse período da infância. E é um espaço onde exatamente a linguagem verbal não é predominante. Existem muitas formas, né? Desde o bebê já se comunica, já se expressa de tantas formas, de tantas maneiras, a gente sabe disso. E ainda assim, essa linguagem verbal, ela continua sendo vista na escola. A partir do momento em que se institucionaliza a criança institucionalizada na escola, é a linguagem verbal que continua sendo predominante. Então, isso foi uma das coisas que provocou também muito o Malaguzzi, que ele se indagou muito com relação a isso, e fez ele refletir exatamente a partir das crianças e as formas como elas se expressavam e se comunicavam com o mundo, quais eram essas formas. E ele entendeu que não dá para listar não dá para ter uma lista de linguagens e muito menos priorizar uma em detrimento das outras. Exato. A Juliane está até falando aqui uma coisa legal, que ela disse assim, para Malaguzzi, nenhuma teoria daria conta da complexidade da criança. Isso é bacana também, né? É isso. Ele olhar, dele pensar essa criança de forma complexa, como é o ser humano, né? Que a gente acha que a gente consegue dar conta de compreender toda essa infância, toda essa criança, não é bem assim, né? A gente está no processo de aprender. Tem muita coisa ainda para a gente aprender sobre elas e com elas. Muita, e ainda considerando as subjetividades do humano, né, da criança, o quanto quanto a gente é um ser subjetivo, né, ainda um rascunho, né, em construção o tempo inteiro. Então, assim, reconhecer isso também foi um grande legado dele, né, e é dentro das metáforas que ele traz, como a metáfora das 100 linguagens, e principalmente falar que a escola e a cultura roubaram 99, ou seja, traz para a gente uma reflexão muito forte sobre o nosso papel, inclusive de educador, sobre o nosso olhar para essas crianças, sobre a nossa concepção de infância. Quando ele traz a questão da escuta, né, ele não está se referindo a escutar o que, né, nesse movimento aqui de ouvir o que alguém está falando ou o que a criança está falando. Porque ele falou da escuta numa relação com crianças que ainda estão em processo de construção da linguagem oral, né? Então, é escutar esse corpo inteiro, é o corpo que fala, e são realmente expressões e metáforas que precisam ser aprofundadas sob essa ótica dessa criança tão complexa, com múltiplas linguagens, com muitas formas de entender o mundo. Ou seja, a linguagem é uma qualidade do pensamento, de expressar o seu pensamento, né? É uma forma que a gente tem para expressar. E como é que a gente pensa uma criança... Fabi, desculpa te interromper, mas eu não aguentei. A Luna Nascimento falou assim, gente, até meu filho gostou e pediu para mandar um monte de coração. Gente, amo, as crianças são as melhores. Ai, Lunara, você é ótima. Adorei. Isso aí, bota as crianças para ouvir a gente desde pequena. Que barato. É isso, gente, é preciso reconhecer que a espécie humana, ela se comunica, né? Se expressa de diferentes formas. E sobre essa questão da gente trazer assim, uma lista, né, das linguagens que podem ser trazidas para a escola, e a gente vai pensar, lógico, nas linguagens artísticas, elas são formas muito genuínas para a criança, né? A linguagem do próprio brincar é uma linguagem genuína, né? Todas as formas de expressão artística que circulam, que podem e deveriam circular mais pela escola, mas a criança vai para além disso, né? Ela também não consegue qualificar e categorizar, graças a Deus, essas linguagens da forma como a gente vê. Então, ela desenha e ela dança ao mesmo tempo. Ela desenha com o corpo inteiro. Ela desenha contando histórias. Então, não dá para dizer que ela está só desenhando. É muito pouco para a criança. E a gente nunca vai conseguir nomear essas formas de expressão de linguagem das crianças. Mas é claro que quanto mais ofertas de experiências a gente puder possibilitar, quanto mais conhecimento e mais fruição a gente permitir à criança, mais possibilidades ela vai ter de reconhecer essas linguagens dela, porque isso não vem pronto, não vem construído. É exatamente nesse movimento da experiência que isso
acontece, né? E a gente tem muita mania de querer nomear, né, tudo que acontece com o desenvolvimento das crianças, até com os conceitos, né? Uma criança está brincando e a gente quer o tempo inteiro dar nome ao que ela está fazendo, inclusive dar conceitos, nomear os conceitos, ao invés de deixar que ela sinta isso, que ela corporifique os conceitos, né? Muito mais importante do que nomear. Se a gente parar aqui agora para imaginar uma criança brincando num tanque de areia, com jogos de montar, brincando com fantasias, a gente pode imaginar quantos conhecimentos elas estão passando pelo corpo dela, através exatamente desses sentidos, e ela está comunicando com muitas formas, né? Com muitas linguagens, muitas formas de expressão. Então é difícil a gente refletir muito sobre esse lugar dessa supremacia da linguagem verbal, porque é um risco muito grande, né? É muito sério isso, porque a gente, de fato, acaba trazendo um pensamento muito mais convencional, né? Porque a linguagem verbal é uma linguagem de convenção social, né? É uma linguagem que é cultural, então elas precisam sim se apropriar disso, elas precisam sim conhecer, mas com o corpo delas, né? No momento certo e na forma como elas podem e devem se apropriar disso. Agora, trazer práticas instrucionistas para esse momento de ensinar essa linguagem é um grande erro até, né? E um grande equívoco da educação, porque a gente pensa que só limita, né? Então a gente tem assim, até hoje estava revisitando alguns livros aqui, é muito legal lembrar, esse daqui, ó, papel do ateliê, né? Do ateliê na educação infantil, o ateliê, que é uma expressão também do Malaguzzi, uma experiência lá da Itália. O ateliê também é uma metáfora para um espaço de pesquisa, para um espaço de um laboratório de investigação, né? É muito interessante. Interessante você falar isso, que algumas pessoas confundem e colocam o ateliê necessariamente como um espaço de artes plásticas, né? Então, é óbvio que essas experiências acontecem no ateliê e fora dele também. Mas o ateliê, na verdade, a essência dele é muito mais, né? É essa essência da pesquisa, da experiência, como você está trazendo, né? É isso aí, é um espaço, é um laboratório de investigação, porque, na verdade, as crianças, elas investigam o tempo inteiro, né? Toda brincadeira, todo movimento que a criança faz, até mesmo com a linguagem plástica, com a linguagem artística, é uma grande pesquisa, é uma grande investigação, né? A Val está aqui colocando que todo espaço da escola é um laboratório, precisa ser visto sim, né? Por isso que ele tem uma outra expressão dele muito forte, que é a escola como um grande ateliê. E ele traz isso com uma força muito grande, porque é preciso pensar que a escola é esse lugar da pesquisa, do movimento, da criatividade, do laboratório, da investigação. Por isso é que ele traz, daí vem a escuta. E algo muito forte da experiência dele, como pedagogo, que ele trouxe para as escolas, foi exatamente o atelierista. Foi trazer alguém que tinha uma outra experiência numa outra área, uma outra linguagem, alguém, na verdade, né? Ele gostava de trazer para as escolas pessoas da fotografia, das artes visuais, do teatro, do cinema, para exatamente ampliar e amplificar o pensamento das crianças, dar visibilidade ao pensamento das crianças. Porque outras pessoas, não pedagogos, que pensam um pouquinho mais fora da caixinha, né? Porque a gente foi muito formado para pensar didaticamente, pedagogicamente, ele viu isso como um grande ganho para os espaços da escola. Então, abriu espaço para artistas, artesãos, profissionais de outras linguagens estarem dentro da escola, da música, da dança, das artes em geral, porque é claro, né, a arte é algo que vibra muito, as linguagens artísticas, né, vibram muito forte para as crianças, exatamente pela possibilidade de experimentar.
pela possibilidade de aguçar a sua criatividade, a sua imaginação. E é uma potência muito grande. Eu estava falando do livro, porque hoje me lembrei de um capítulo desse livro, que é da Leila Gandini, mas com uma entrevista a Carla Rinaldi, que era italiana, e aí ela fala da criatividade como qualidade do pensamento. Ai, nesse capítulo aqui. É maravilhoso, capítulo 5. E aí, exatamente, foi muito legal revisitar esse capítulo aqui, né? Primeiro que ela fala que o ateliê trouxe a diferença para a escola, porque promoveu essa ideia da diversidade do pensamento, da diversidade das expressões e das linguagens, quando eles foram trazendo também uma diversidade de profissionais que foram ampliando esses espaços, né? E aí ela fala da qualidade do pensamento, que a gente tem um pensamento, a qualidade do pensamento convergente e essa qualidade do pensamento divergente. E aí, quando a gente pensa na escrita, por exemplo, na linguagem verbal, da leitura e da escrita, são linguagens que remetem a um pensamento convergente, porque elas reforçam uma convenção, né? Uma convenção cultural, uma convenção que é uma qualidade do pensamento, mas que não pode ser soberana, que não pode estar para além de todas as outras, né? Porque a arte e todas as outras linguagens, elas atuam exatamente nesse pensamento divergente e promove esse monte de conexões e de reconstruções. Pensar com a arte não dá a possibilidade de limitar, né? E é exatamente por isso que as pessoas têm tanto medo da arte na escola, né? Da arte na formação. A gente sabe bem disso, né, Carla? Hoje, como sabemos, eu ia aproveitar para falar uma coisa que eu percebi, até que um colega meu de muitos anos está aqui, o Carlos, e ele não é professor, que eu saiba, né? A não sei que ele tenha se tornado, mas ele é do movimento, do corpo, da dança, né? Ele é um profissional da dança. E quando eu vi, eu lembrei disso, assim, como essas pessoas podem contribuir, né, com a formação do humano. Não necessariamente dentro da escola, às vezes é fora da escola, às vezes são em outros processos, né? Isso vai depender da realidade de cada escola. Mas, assim, saindo das caixinhas, como você disse, né, Fabiana? Saindo do balézinho, né? Saindo do judozinho, saindo dessa separação entre meninos e meninas, enfim. Saindo todo desse contexto e colocando a criança para viver seu corpo inteiro, o tempo inteiro, né? Experimentando tudo. Ai, quanta coisa, como é bom estar com as crianças. Nossa. E aí isso aí é algo que dói até, né, gente? A gente pensar que quantas experiências a gente tem perdido a oportunidade de vivenciar com as crianças e eles com a gente na escola, né? Mas é necessário, vamos passar por isso, vamos tentar minimizar os danos, né, de uma forma melhor possível, né, o que a gente pode fazer. Mas, assim, aproveitar esse tempo que estamos tendo para refletir muitas coisas e voltar diferente. E olhar para esses espaços, olhar para o nosso papel de educador. E aí, se a gente traz um olhar para as múltiplas linguagens, é preciso olhar para o cotidiano da escola, é preciso olhar para a potência que tem nesses espaços, para o que imateriais, materialidades que possam aguçar. Lógico que é difícil a gente pensar, vamos falar agora da nossa realidade, não temos os ateliês, não temos os profissionais em todas as escolas, mas temos nós, né? A gente está falando da escola pública, né, Fabi? Tem escola particular e tem escola pública. Independente dessas duas realidades, a gente conhece as duas realidades. E aí a gente vai dizer, tanto a escola particular quanto as escolas públicas, muitas não têm todos digamos, essa organização, vamos chamar assim. Em alguns casos, não são todos, mas em alguns casos é uma questão de escolha. Em outros casos é uma questão de condições, né? Então a gente tem de estrutura, tem né? de tudo, né? Exatamente.
Eu diria para você que eu acho conhecendo as realidades como a gente conhece, tanto da escola privada como escola pública, e conhecemos de atuar nas duas redes, conhecemos de formação, conhecemos de acompanhar o trabalho, porque a gente faz esse trabalho tanto na rede privada como na rede pública, a gente pode dizer que, e aí eu posso dizer para você, no meu olhar, que na maioria das vezes é uma questão de escolha. Porque a gente pode fazer, porque a grande riqueza de uma concepção de trabalho como essa está nas relações, e não nos materiais, e não nas estruturas, e não... Então, assim, é nas relações que isso se constrói, é nessa relação, por exemplo, do conhecimento, da formação, do estudo, do olhar sobre a criança. Então, o primeiro passo é esse, e eu vou dizer que se der esse primeiro passo, já deu 90%, porque o resto se conquista, né, com muita criatividade, inclusive, né? Então, assim, é preciso buscar, se a gente quer isso, defende isso e acredita nisso, então vamos promover da forma comum, porque assim, não existe um modelo único de escola que dê certo, não é todo mundo que tem que fazer da mesma forma, pelo contrário, a gente está aqui falando de diversidade, a gente está falando de múltiplas infâncias, inclusive, né, de infâncias muito diferentes, de crianças diferentes, de adultos diferentes, e que tem potencial para criar pedagogias, né? A gente não pode dizer que existe uma pedagogia só que é a melhor. Vamos criar as nossas próprias pedagogias, né? Vamos construir com base nas nossas concepções. E isso que você está trazendo me remete muito à ideia da formação dessas pessoas, a formação desses adultos, né? No caso dos educadores, né? Diretamente falando. Tudo passa por aí, né? Porque muitas vezes a gente desejaria que essa formação, que nos abrissem esse olhar, que nos tornassem mais sensíveis, viesse desde a nossa formação inicial. Nem sempre isso acontece. Aliás, a maioria das vezes não acontece, né? Assim, quando eu falo de formação, eu não estou falando só do que é formal, a formação da escola, né? Das escolas pelas quais a gente passa, da universidade e tudo mais. Eu estou falando de uma formação de vida, né? E de tudo que nós permitimos e buscamos nos tocar, né, sensivelmente, para que a gente tenha um olhar diferente do mundo. Eu acho que tem muito relação a isso. E eu queria problematizar um pouco essa questão, porque o que acontece? A gente está sempre buscando um ideal, né? Uma forma ideal de fazer, de ser, de estar no mundo. Essa forma ideal não existe, né? Então, assim, o que eu vou buscar para que eu melhore cada vez mais? Em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, é necessário que eu saiba o que eu quero. Eu vou ter contato com muitas coisas, eu vou conhecer muitas coisas, eu posso aprender muitas coisas, né? Eu reforço, né, uma concepção de que essa questão da formação do docente, a formação dos professores e professoras, ela parte dele próprio, né? Não é essa questão de eu vou formar alguém. Não, alguém está predisposto a me ouvir e com isso aprender. Porque também pode me ouvir e não aprender nada, entrar por um ouvido e sair pelo outro, como dizia minha avó, né? Então, assim, isso depende de cada um, de cada um. E por isso, assim, o ABT defende, e a gente quer trazer sempre essas conversas, essas discussões. Tá dando um eco quando eu falo? Eu ouvi um pouquinho. Peraí, é porque estava ligado aqui no computador? Deixa eu desligar do computador. Eu estava pro computador, eu consigo ver as mensagens. Por aqui eu não consigo ver nada. Mas eu desliguei. Agora eu não vou ver nada mais, não vou ler nada. Acho que é. Mas continuou o eco. Enfim. Não? Não, Vamos acho ver. que não. Qualquer coisa, gente, se tiver o som ruim, se sinalizem, tá? Bom, então, o que acontece? A gente está falando de uma criança que é super potente, uma criança que se expressa de muitas formas, através de muitas linguagens.
né? Bom, para começar, nós já fomos crianças. Se a gente diz que as crianças fazem isso, então nós também já fizemos, em algum momento da nossa vida. Por que a gente não faz mais? Por que a gente se limita hoje, muitas vezes? Alguém grita, não tem ninguém gritando. Vocês estão Será ouvindo que é aqui? Não, então, peraí. aqui... Já sinalizaram que o áudio tá bom. Tá bom, é. Então deve ser alguma coisa do meu celular. Então, eu tenho uns vizinhos aqui do meu lado que tá parecendo que eles estão fazendo uma festinha, mas eu tô com a janela fechada. Eu não sei se o áudio deles tá chegando aqui, né? Vai saber, né? Tudo bem, gente. Qualquer coisa a gente tenta ir pra festinha. Não pode. Festinha aí na pandemia? Meu Deus! Tem. Vamos lá. Então, gente, a Daniele mandando eu seguir. Já me deu uma bronca, já. Então, vamos lá, gente. Então, é o que eu estava falando. A gente foi criança. Então, todos esses processos de expressão das múltiplas linguagens, nós também já vivenciamos. O que a gente precisa é reacender isso. Reacender todos esses processos para que a gente retome o que já está em nós. E a formação dos professores pode ajudar, né, nessa chama. Então, a gente prioriza muito e reforça a ideia e a necessidade da gente trabalhar sobre uma forma que a sensibilidade seja o ponto-chave da formação. E quando a gente fala da sensibilidade, a gente não está falando de beijinho e abraço. A gente está falando muito mais do que isso, que é o afetar-se e deixar-se afetar. É isso. Então, assim, é isso que a formação de professores precisa priorizar. Porque tem muito mais sentido naquilo que é sentido por nós, né? Exato. Acho que é o Duarte Júnior que fala isso, né? Acho que sim. Bom, e aí, nesse sentido, a ideia da gente pensar essa formação, de uma formação desse campo sensível, que pensa numa educação do sensível, é justamente porque nós encontramos as crianças desse jeito. E aí, não cabe um professor apenas aprender aprender a como lidar com a turma do ponto de vista do controle, né? A gente tem um pouco de medo dessa palavra de controle, né? Mas ela não assusta, não, se a gente souber usá-la. Né? Tem gente que tem medo e tem gente que precisa, né? Que necessita desse controle. Exatamente, tem medo de perder o controle, né? E aí acaba trazendo tudo muito, né? Uma das questões é assim, a gente precisa pensar, e aí a gente traz a arte, a gente sempre traz muita arte. E aí eu peço que os professores que estão aqui conosco, as pessoas que estão conosco, né, pensem o seguinte: aonde eu guardei a minha sensibilidade? Aonde eu guardei o meu lúdico, né? Aonde? Onde está aqui? Porque está aqui. A gente é feito de experiências, né? Então, no processo de vida, primeiro ponto, quanto mais velha a gente vai ficando, mais experiências a gente tem. Então, significa que nós temos tantas experiências que nós somos capazes de transformar essas experiências a nosso favor, tirando aquelas que a gente não quer mais e guardando aquelas que nos fazem bem. Né? A gente tem essa capacidade, sim. E o processo de formação do professor, quando pensa nele como centro, né? Porque a ideia é essa. A partir do próprio professor, da sua história de vida, da sua história de formação, descobrir onde estão esses passos, essa sensibilidade para poder olhar para a criança e reconhecer na criança toda essa potência. E para não ser aquele professor que acha que só a linguagem verbal é a que tem que estar na escola, né? Que a criança tem que ser matriculada somente com a cabeça e com as mãozinhas. A cabeça. E que o restinho do corpo fique em casa. Não! É inteiro. Mas ou eu que só a gente vai inteiro acalmar esse...
acalmar esse resto do corpo, porque o movimento incomoda, porque atrapalha, Isso. porque a gente precisa controlar as crianças, né? E achar que é a cabeça e a mão que precisam estar trabalhando apenas, né? Então, e assim, se eu pensar isso, eu vou organizar os meus espaços, eu vou organizar o meu planejamento, enfim, eu vou organizar toda a minha rotina de uma forma muito pobre, né? Porque eu vou ficar só no limite dessa linguagem verbal. Bom, e as outras 99, como você disse, né? Onde que elas estão? Mas para eu reconhecer, acreditar realmente nessa potência da criança, eu preciso acreditar em mim. Então, primeiro ponto, a própria legislação, né, do curso de pedagogia, por exemplo, porque aí a gente vai falar de um professor que idealmente deveria ser formado minimamente com a graduação. Não porque a gente desmereça as pessoas que se formaram ainda a nível médio, mas porque a gente sabe que quanto mais a gente amplia o nosso contato com o estudo, com níveis maiores, maior é a probabilidade de eu conhecer mais, né? Então, assim, pensando nessa questão, a gente tem que pensar o seguinte, o que a gente faz? Será que ter a legislação, que eu estava falando, né, que eu me perdi. Voltando, a legislação do curso de pedagogia diz que precisa ter esse contato, não lembro agora, mas que diz que precisa ter essa formação mais sensível. Isso está dentro. Uma formação estética, né? Então, isso está dentro também. Do mesmo jeito que está aí nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, isso se apresenta no curso de pedagogia. Mas quando você vai analisar as grades curriculares de vários cursos de pedagogia em várias universidades, não tem não tem nenhuma disciplina, ou tem uma disciplina e tal. E assim, será também que ter uma disciplina no curso de pedagogia ou em qualquer curso que eu vá fazer garante que eu vá ser uma pessoa mais sensível? Que eu vou olhar para a criança de uma maneira mais sensível, vou olhar esse lugar da criança, das múltiplas linguagens? Claro que não. Porque a gente volta naquela história. É preciso formar-se. Então, eu preciso reconhecer a importância disso para mim, no meu corpo, para reconhecer a importância no corpo do outro. E em busca de cada vez mais. A formação... E aí, Carla, a gente traz aí uma reflexão, até porque, assim, na verdade, a nossa estrutura de formação passou por esse lugar aí, né? De como ao longo da nossa vida, né? Então, assim, a mesma lógica, inclusive, que a gente precisa ver, né? Eu acho que a gente tem uma grande oportunidade de fazer, de estudar a partir dessa lógica da educação infantil, dessa concepção, também a nossa formação. E isso eu acho que seria para todos os profissionais da educação, não só para os que estão na educação infantil, seria um ganho incrível se todos eles pudessem compreender que o centro da sua formação precisa ser você. Assim como na educação infantil, a gente não diz, a diretriz não traz isso, que a criança é o centro, que o adulto que está ali precisa favorecer, mas que é ela que é o centro. Assim, na nossa formação, também precisamos ser o nosso centro, a nossa busca pessoal e entender que tudo nos forma, né? Tudo nos forma. Todas as escolhas que a gente faz, os livros que a gente lê, o que a gente investe de formação, os nossos encontros, né? As nossas relações, por isso e assim, pensar um pouco mais amplificado essa ideia de currículo, com esse olhar, de sair desse lugar de que o currículo é aquilo que a gente aprendeu como uma lista de conteúdos e de conhecimentos ou de atividades, que currículo na educação infantil não é nada disso, é experiência. Então, se a gente entende isso, quanto mais experiências a gente tem na vida, quanto mais experiências a gente se proporciona, melhor é o nosso currículo. Porque não basta você conhecer um monte de coisas e ter um monte de formação e de cursos. O que importa é o que você faz com tudo isso, que está exatamente na sua experiência. É o que você, como você
se movimenta com esse conhecimento, é como você se relaciona, é como você interpela o mundo, interpreta o mundo, que é exatamente o que a criança faz, gente, é exatamente. Então, assim, se a gente olhar para o processo de formação da criança, por isso que a gente trouxe hoje essa relação da criança e do adulto nos seus processos de formação, porque um tem muito a contribuir com o outro. Se a gente entender esse processo da experiência, o quanto isso é importante, da criação, da imaginação, dessa linguagem da criatividade, o quanto que isso nos permite ser cidadãos, seres humanos mais ativos, mais divergentes, porque a gente foi educado numa qualidade de pensamento muito convergente. Então, é muito difícil para a gente lidar com a desconstrução de alguns conceitos, né? E a gente precisa fazer isso por nós e a gente precisa fazer isso pelas crianças para que eles não se tornem tão convencidos facilmente como nós fomos, né? A gente foi educados para ser convencidos e não educados, né? Eu gosto muito de uma questão que a professora Luciana Esteto, da Universidade Federal Fluminense, traz, né? Que ela diz quando ela tem um texto brilhante, Arte no Itinerário da Formação de Professores, Acender as Coisas por Dentro, o nome do texto. E esse texto, ela fala que essa questão da formação, dessa formação mais sensível e tal, não é uma questão de ter uma disciplina ou outra, ou fazer um curso específico, mas sim de você vivenciar experiências estéticas, né? Possibilidades do encontro com a cultura nos diversos espaços que eles oferecem, dentro e fora da universidade, né? Que isso sim formaria essa sensibilidade, né? Tocaria essa sensibilidade. E aí ela fala que não é uma questão de ter essa ou aquela disciplina, mas sim de promover encontros. Esses encontros, né, com a cultura, esses encontros com a arte, por exemplo. Então, porque a arte é conhecimento, né? A arte traz novas formas, ou melhor, novas não, outras formas de conhecer o mundo, né? Então, através da arte, nós conhecemos o mundo de outra forma, né? E que é uma forma muito importante. Vou ler um trechinho aqui que está me lembrando desse livro do Gianni Rodari, que é A Gramática da Fantasia, que é super em dia aí, tá aí do seu ladinho também, que é assim, uma bíblia. Aí eu hoje li um trechinho que eu achei que tem tudo a ver com o que você ia falar aqui. Falei, em algum momento eu vou precisar ler isso. E ele traz assim, ó. Não é, portanto, de admirar que a imaginação nas nossas escolas ainda seja tratada como aparente pobre, em desvantagem com a atenção, com a memória, que escutar pacientemente e recordar escrupulosamente continuam até agora as características do modelo escolar. Porque é uma lógica de produção, gente, que é muito recorte, reflexo da sociedade, da nossa construção social, né? A gente é constituído na lógica fordista dos resultados, da produção. Sim, e o que incomoda, né, um currículo que é pautado em experiências, ele não garante, ele mata as expectativas, sabe? Ele desconstrói, porque você não consegue saber o resultado, porque a experiência, ela é única. Nós já falamos aqui, já tivemos uma ótima conversa sobre experiência aqui, né, Carla, numa live anterior, vocês podem até revisitar. Foi muito legal essa conversa também, abre muito a cabeça sobre essa questão até do currículo, dessas experiências na vida das crianças. Então, tá lá no nosso canal. A gente também tem uma primeira live nossa, a gente falou sobre essa trajetória de formação e como a arte na formação do professor. Depois você pode falar um pouquinho sobre isso também. Eu vou só falar o seguinte, são 19h54. Quando tiver faltando um minutinho, a gente vai desligar e vai abrir um outro encontro que aí a gente consegue finalizar com calma, de repente responder algumas questões, algumas perguntas. Tá? Não vai ser uma outra de 1 hora, tá, gente? Não, é só pra gente fechar com calma. Fechar o assunto com calma, porque a gente sabe
que é 1 hora para tudo que a gente fala, com calma e tal, enfim, não é possível. A gente já tentou, já viu que não dá. Então, a gente vai fazer isso, fechar esse e concluir, tá? Mas continuem com a gente. Porque a gente tem umas novidades que a gente quer contar para vocês também, entendeu? Então, por favor, voltem, não nos abandonem. Mas, então, e aí é isso, assim, Carla, fala um pouquinho dessa experiência também, né, da sua pesquisa até, que traz exatamente essa experiência de uma formação estética, sensível, e que a gente vivenciou junto, como já contamos em outra história. Tá bom, mas eu vou fazer o seguinte, ao invés de eu começar a falar da minha pesquisa agora, quando a gente sair e voltar, eu já inicio falando um pouco da pesquisa, tá? E agora eu só queria concluir uma questão assim que eu sinalizei aqui como muito importante, que é a necessidade, como eu estava falando desse encontro, né? A necessidade de encontrar a cultura, encontrar a arte, tanto pela criação quanto pela fruição. Como isso é bom. Quantos de nós, e aí eu quero deixar essa pergunta na cabecinha de vocês, quantos de nós têm um potencial incrível que encontra com a arte e a gente não se dá conta, não se dá tempo para isso. A gente nunca tem tempo para isso. O famoso falta de tempo, né? Então, assim, mas que qualidade de tempo? O que eu estou priorizando nesses tempos? Às vezes, assim, o encontro com a arte não é nada que é super, né? Eu não preciso ser um mega bailarino, uma atriz da Broadway, não é nada disso, né? Conceito de arte, né, também, né? Exatamente, é o meu encontro comigo mesmo e com algo que eu faço com as mãos, a artesania. Como a artesania nos forma, né? É o crochê, é a comida, é a pintura, é o que eu faço. Como essas potências podem nos formar? Né? Isso é muito importante. Eu não tenho a menor noção do tempo, Fabi. Você tem que avisar. 3 minutinhos, estou avisando. Estou monitorando. Então tá bom. Então, assim, a arte, a Adriane Ojeda, assim, grande parceira que já esteve aqui conosco, tá falando aqui, ó, a arte como necessidade humana, e é isso. Isso. Nós precisamos disso. Sabe como respirar? Vocês não imaginam como é. E mais uma vez... A arte humaniza, né? Humaniza, sei lá, a gente está vendo muito isso agora nesse momento de pandemia, de isolamento social, como a arte tem salvado a vida das pessoas, né? Tem salvado tantas frustrações e tantas coisas. São exatamente, a arte vem, é porque a gente precisa entender o que é a arte, né? Olhar para isso não como um objeto, como um bom objeto, né? Algo que a gente precisa ter, porque até a arte sempre foi muito elitizada e sempre nas mãos de poucos, né? Tem até um trechinho aqui que fala sobre isso. A exclusiva concentração do talento artístico em alguns indivíduos e seu sufocamento na grande massa é consequência da divisão do trabalho. Então, as pessoas selecionaram quem era o artista e quem era o trabalhador braçal, o trabalhador do pensamento, da ciência, e aí constituiu esse grupo menor e privilegiado, ou até desqualificado, por ser os artistas. A gente precisa... Separaram, exatamente, separaram. Eu acho que a gente pode dar uma paradinha para a gente voltar, pessoal. A gente vai retornar em outra live rapidinho, é o tempo de salvar essa aqui, abrir outra. Estejam com a gente, porque a gente ainda tem mais coisa aqui para compartilhar e finalizar com calma, senão a gente acaba sendo interrompido. Volta aí, que a gente... E com as novidades. Volta aí, que a gente já voltamos.